Quando eu observar que os eleitores de Bolsonaro se posicionassem da mesma forma que todo cidadão brasileiro está se posicionando, querendo saber onde está o Queiroz, querendo saber como vai se desenrolar essa história de Flávio Bolsonaro, aí eu posso dizer para vocês, estamos caminhando juntos para o desenvolvimento. Realmente somos patriotas. Porque se estão acusando um governo que eu acredito de corrupção, então vamos esclarecer e mostrar para eles que nós estamos que eles estão errados. E não é isso que está acontecendo. Se calam como se quisessem que a sujeira fosse varrida para debaixo do tapete. Se todos esses ministros que Bolsonaro colocou na política, e olha que tem muita gente idiota. Essa Damares, pelo amor de Deus, isso daí não serve nem para ser integrante do Globo Rural. Se toda vez que nomeasse um político corrupto, os próprios eleitores se levantassem e dissessem não, a gente embargava, a gente. É só isso que a gente quer, que o Brasil seja correto nessa área. Se você é um trabalhador de carteira assinada, você comete um deslize no seu trabalho, você toma uma justa causa. Na política tem que ser igual, gente. A gente tem que olhar para a política e ver dessa forma. Aí vem Bolsonaro, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que ele está falando não é a Bíblia, porque essa palavra ela está se referindo às escrituras sagradas, a verdade que é em Cristo. Não tem nada a ver com o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é a verdade sobre o PT, é a verdade sobre a corrupção. Esses dias o Ciro Gomes foi fazer lá uma palestra lá, né, com o pessoal lá da Uni, lá dos petistas. Ah, mas foi vaiado. Esse, quem está se preocupando com vaia de corrupto? Quem está preocupado com isso? Né? Se o PT era tão forte, por que se deixou quebrar por um governo tão estúpido? Um governo tão enrolado como o de Bolsonaro? Né? Como é que se deixa quebrar? Então, realmente, existe questões no PT que os juízes utilizaram para que acontecesse toda essa derrota e o PT não consegue mais se levantar. Ele não consegue mais se levantar. Até agora não se entende nada, não se sabe se Lula é inocente, é culpado. Ah, não importa tanto. Né? É lógico que se o cara estiver sendo injustiçado, a justiça internacional tem que se meter, tem que. Eu acho que é assim, tem que ser julgado de acordo com o crime que cometeu. Se não tem crime, se não tem provas, não pode ser julgado. Tá? Eu não sou petista, mas a gente tem que ir pelo lado da verdade. Se é para conhecer a verdade, né? Essa que Bolsonaro tá falando não é a mesma verdade da Bíblia. Então, nós não podemos aceitar ministros envolvidos em Caixa 2. Por quê? Porque eles vão tentar mudar isso e já está acontecendo. Eles estão querendo fazer uma lei para descriminalizar o Caixa 2. Você imagina, você viveu em tanto tempo de corrupção, eles querem colocar mais corrupção nisso aí. Um governo sério faria totalmente diferente. O governo sério, ele criaria leis fortes para evitar a corrupção. Nisso a Dilma está de parabéns. Em certas questões a Dilma foi muito melhor do que qualquer um aí, né? Nunca, gente, nunca, vocês botam na cabeça de vocês, nunca existiu um processo no Brasil como está acontecendo hoje, rompendo barreiras, fim do Ministério do Trabalho, fim do Ministério da Justiça, fim da Previdência, pessoas perdendo aposentadoria, pessoas perdendo direitos. Eu acho que não é possível. É como se a história tivesse dizendo para vocês: vocês são idiotas, vocês são tão estúpidos. E você vê os intelectuais se calando, repórter, os repórteres da televisão, eles devem pensar assim: não, o povo que tem que parar de ser idiota e se levantar. Emissoras estão presas aos seus líderes, né? Não existe, existem poucos repórteres de emissoras que
que tocam sua música fora da caixinha, que não são marionetes. Esses caras são espertos, eles fizeram um contrato talvez de 20, 30 anos e para poder ter o direito de falar o que acha, o que pensa, esse é o direito de todo cidadão. Eles não se deixam amordaçar, mas a maioria está tudo amordaçado. A maioria tem algum interesse escondido. Então o povo brasileiro tem que entender o seguinte: política não é igual time de futebol, não. É, o Bolsonaro está doente, que assim, a gente suspeita de ser conveniente dele sempre estar doente quando as coisas, né, favorecem a ele. Eu não quero mexer no caso do Flávio Bolsonaro, vou arrumar um laudo médico aqui. O pior, se isso for verdade, o médico que atesta uma doença que o cara não tem, é pior ainda, né? Mas você sabe que no Brasil tem esse jeitinho. Mas pode ser que o cara esteja doente, aí vem um povo desejando a morte do cara. Não, não é bem assim. Aqui no, a questão aqui já é mais grave. A gente não está querendo a morte da pessoa. O nosso problema é com o que diz respeito aos pensamentos de Bolsonaro para o país. O nosso problema é esse. O nosso problema não é a vida de Bolsonaro. A vida de Bolsonaro não me interessa. Ele podia voltar a ser o que ele era lá na política e que não me interessaria. O problema é o seguinte: o nosso país está destinado, o destino do nosso país está na mão de ministros duvidosos, suspeitos, pessoas que lá atrás já tiveram erros, que não quiseram se arrepender diante da justiça. Não houve arrependimento da parte deles. O que houve foi a justiça pegou eles e eles continuaram se justificando. Não, eu cometi, eu assumi. Mas vem cá, e cadê a punição? Foi sempre a matéria dos meus vídeos no início. A corrupção precisa se transformar em crime hediondo. A corrupção precisa de leis mais severas. A pessoa tem que ter medo de mexer no dinheiro público, porque isso é um genocídio, né? Aí o cara vem, você não tem Ministério do Trabalho, você não tem direito a nada, eles colocam qualquer carga horária, eles colocam qualquer direitos. Para trabalhar aqui você tem que abrir mão de férias e 13º. Para trabalhar aqui a jornada é assim, assim, assim. Eles querem quebrar leis. E vocês que votaram no Bolsonaro, por que vocês estão tão calados agora? Por que vocês estão tão quietos agora? Que é mais importante? O pessoal que não votou no Bolsonaro não tem que ficar irritado porque a culpa não é desse povo que votou no Bolsonaro, não. A culpa é de todo mundo que veio colocando esses corruptos lá atrás. Da política antiga, desde Collor, antes disso. Então, para chegar nisso que temos hoje aí, na realidade nua e crua do que Bolsonaro representa, foram anos de idiotice, anos de ignorância. É como se a história estivesse dizendo assim: aí, a tua piscina está cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O que vocês vão fazer? O tempo não para. O que vocês vão fazer? Que posição vocês vão tomar? Vocês vão continuar defendendo o corrupto? Vocês vão continuar preocupados como se Bolsonaro fosse o teu time de futebol que você defende com unhas e dentes? Ou vocês vão ser patriotas? Vocês estão sendo desafiados agora. Ou vocês se unem ao povo, ou vocês se unem à verdade, ou vocês continuam vivendo a mentira. A consequência do que vai acontecer no país é culpa sua. Para triunfo do mal, basta que os bons façam nada. Assumir erro faz parte da dignidade humana. Se eu estivesse errado aqui, eu votei no Ciro Gomes. Se o Ciro Gomes fosse presidente e tivesse fazendo metade do que o Bolsonaro está fazendo, se tivesse 10%, eu já estaria criticando ele nas redes sociais. Vocês perderam o poder de autocrítica. E a responsabilidade do que acontecer no futuro vai ser de vocês, porque vocês deram voto para esse cara estar aí. Então a questão é a seguinte: não existe eleitores de Bolsonaro, existe nós e os corruptos. Existe o povo e os corruptos. Porque quando essa massa que votou em Bolsonaro reconhecer isso, a gente vai conseguir acertar os passos. A gente vai conseguir entender o destino do nosso país. Tem que calçar a sandália da humildade, né? Tem um monte de youtuber aí famoso que defende o cara. Eu não entendo. Tem caras que você vê os vídeos, outros vídeos, o cara é cheio de ética, cheio de compromisso. Aí ficam assim, vê a situação que está acontecendo e vão falar de outro assunto, como se aquele assunto ali não fosse importante. É importante. A gente quer saber onde está o Queiroz, a gente quer saber como é que vai ficar a situação do Flávio Bolsonaro.
Afinal, aquela família íntegra não parece ser tão íntegra assim. Aí o cara vai lá, pega, vamos acabar com esse negócio da transparência aqui, vamos acabar com isso aqui, e vocês ficam quietos? E vocês ficam calados? Cadê o patriotismo de vocês? Né? Isso não é time de futebol, porque time de futebol, quando acontece isso, tem ódio entre as torcidas. E o que está acontecendo no nosso país me dá medo, porque dá a impressão de que o país está dividido e que a qualquer momento a gente vai se matar por conta de um político corrupto. E em qualquer momento as pessoas vão uma esfaquear as outras por conta dessa bobeira. Se nós estamos lutando pela mesma causa, porque nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos no mesmo barco. Enquanto a gente não entender isso, a gente está tendo a oportunidade hoje de ver uma política suja, nua e crua aqui, ó, na nossa cara. Não importa se você confiou na pessoa errada. Se eu tivesse confiado na pessoa errada, eu seria o primeiro a pular desse barco. Opa, peraí. Não, eu repudio esse voto. A opção mais sensata a se fazer nesse momento é reconhecer os erros. Eu repudio. Esse cara aqui, eu acreditei nesse sem vergonha, e olha o que ele está fazendo: nomeando um monte de corrupto, acabando com os trabalhadores, acabando com as leis. É só um cego que não consegue enxergar isso. Todas as pessoas inteligentes e sábias que não se corromperam pelo sistema estão apontando: isso vai dar ruim, esse problema da Previdência vai dar ruim, né? Mas isso vai acabar empurrando o Ciro Gomes para a presidência, porque quando vier ele, vai derrubar tudo isso daí. Eu queria, cara, que ele tivesse a oportunidade de mostrar para vocês e mostrar para mim também, né? Porque se escrever e não ler, meu irmão, para mim acabou. Se eu confio numa pessoa e a pessoa me decepciona, acabou. E os eleitores de Ciro Gomes são exatamente assim. Você pode perceber quando o Ciro Gomes ficou naquela questão entre apoiar Haddad contra Bolsonaro. O Ciro Gomes preferiu sair fora. Foi o PDT, né, cujo ele é vice-presidente, ele não tem autoridade sobre o PDT. Foi o PDT que escolheu lá apoiar o Haddad, não foi o Ciro Gomes, não. O Ciro Gomes saiu fora. Não, peraí. Não sou lá nem cá. Por quê? Porque ele respeita a opinião dos seus eleitores. Ele observa nas redes sociais que os seus eleitores dizem não. Na questão da Câmara do Eduardo Maia, são posições políticas que muitas vezes o cara tem que articular. Você sabe que muitas vezes ele abre mão de certas coisas somente porque os seus eleitores, para não decepcionar os seus eleitores. Então você percebe que o cara tem uma preocupação com o seu eleitorado. Ele tem um compromisso. Então qualquer político sério tem que ter esse compromisso com o seu eleitorado. De honestidade e transparência. Eu não posso aqui fazer uma promessa, pagar uma promessa de campanha e ferrar o povo do outro lado. Né? Eu não posso fazer isso. Se as pessoas pudessem ouvir a proposta de Ciro Gomes. Tem gente que chama o cara de safado disso, nem sabe a história. Nunca julgue um livro pela capa. Um livro que você não leu. Se você venha conhecer a história do cara. Entendeu? Tire esse preconceito do coração. Tire esse preconceito do coração. É isso que impede muita gente enxergar. O cara, em pouco tempo, acha que já sabe política. Nós brasileiros, não tem ninguém intelectual aqui de política. Não tem ninguém. Sabe por quê? Que se tivesse, já estaria batalhando isso lá atrás. Nós estamos aprendendo agora o que é política. Há pouco tempo que eu fui entender o que era foro privilegiado. O problema não é esse. O problema é que você não precisa só entender de política. Você precisa entender de honestidade. Você precisa entender de integridade, que não se pode colocar ninguém, não se pode aceitar um ato de corrupção, porque isso devasta o país. Se você colocar um pouquinho de fermento numa massa, ela incha. Você botar um corrupto desse lá dentro, olha onde chegou. Eles se alastram, isso é uma praga no nosso país. Sinceramente, se tem uma questão de pena de morte, se fosse no país, se tivesse uma questão de pena de morte, essa seria a punição certa para penalizar com a morte. Por quê?
Porque se você rouba o dinheiro da área da saúde, milhões de pessoas morrem. Você sabe quantas pessoas entram para o tráfico simplesmente pela facilidade que está, pela criminalidade, simplesmente pela facilidade que está a ser um criminoso hoje em dia? Você sabe, se tem gente que o mundo tem que acertar. Ele não se acerta sozinho. Se tiver facilidade, às vezes o cara não quer roubar, mas vê que está tão fácil, ele rouba. Ele tem a mente de ladrão, não adianta que nada vai mudar. Agora, se ele vê que há riscos, que há uma segurança pública de qualidade, ele não vai roubar. Querem dar arma na tua mão para você se defender, para eles não precisar gastar dinheiro com segurança pública. Querem fazer você estudar em casa porque eles não querem gastar dinheiro com educação pública. Eles estão enxugando as coisas para poder se encher de dinheiro e com o dinheiro você se enche de autoridades, que você compra elas, e você se enche de poder. É um jogo do poder. A única coisa que pode neutralizar isso é a gente impedir, exigir que nenhuma pessoa que seja despreparada e que seja corrupta esteja ocupando cargos de importantes na política. E é a maior vergonha. Eu nunca vi tanta gente idiota ocupando um cargo no governo. Essa ministra da Goiabeira sabe, eu acho que ela é um soco na cara de quem votou em Bolsonaro. Ela é um tapa forte na cara. São muitas. Esse Oxy Lorenzoni, ele é um imbecil. Isso é um idiota, porque o cara envolvido em corrupção pede perdão e fica tudo por isso mesmo e agora tá posando de bacana. Não, nós não vamos aceitar caixa 2 como se diz assim, eu tô redimido, né? E agora vai ser diferente. Quer dizer, para ele não teve punição nenhuma. E já estão querendo legalizar o caixa 2. Você imagina, olha a atrapalhada que tá, a judiciária, essa atrapalhada. Estão falando que vão cortar, que a Previdência vai ser uma coisa para todos, para alguns. Aí esse ministro, esse tal de Paulo Guedes, diz: não, o político e o cidadão vão se aposentar com a mesma idade. Você nem sabe qual é a verdade mais. Porque esses caras, eles são mentirosos. Ele pode mentir ali na hora, ali na televisão, e você tem uma emissora só para você mentir, que é, no caso, a Rede Record ligada ao governo. Uma emissora de televisão não pode estar ligado a governo. Ela tem que ser independente. O que fizeram com as emissoras independentes, com os programas independentes? Eles amordaçaram, tiraram do ar. Eles estão lutando contra, cara, eles estão lutando contra todos aqueles que são contra eles. Vocês não estão percebendo. Eles estão aniquilando os inimigos, eles querem dominar isso aqui. Tá muito óbvio, tá muito claro. Tem gente aí perdendo Bolsa Família aí sem motivo nenhum. Tem gente perdendo aposentadoria sem motivo nenhum. Eu nunca vi tanta idiotice num só governo em tão pouco tempo. E na cara de pau, na cara mais limpa, na cara dura mesmo. Aí você pega lá, o povo agora está discutindo pela roupa que aquela mulher lá do PDT estava usando. Gente, se você for entrar nessa questão, você não mora no Brasil. Porque no Brasil nós já estamos acostumados com coisa pior do que isso. Como não se tem o que falar, começa a se falar de um monte de coisa. Como o PT não tem o que falar, começa a falar que o Ciro foi lá, foi vaiado, como se ele tivesse preocupado em ser vaiado. Ele não foi ali para ser elogiado, né? Ninguém que coloca fogo na lenha não vai esperar o quê? Que a lenha se seque, que o fogo se apague? Não. Se você colocou lenha, é para que se pegue fogo no circo mesmo. Então, não é momento para discurso de ódio, né? Ah, o cara tá doente, que morra. Não é assim. Entre os eleitores de Bolsonaro tenho amigos, pessoas que eu amo, que eu não vou deixar de amar porque votaram no Bolsonaro, não. Que fico indignado, fico chateado às vezes, mas essa indignação tem que passar, né? Votaram, acreditaram, eles também têm o direito de acreditar em quem eles querem. Isso é um direito que cabe a qualquer cidadão. O direito de crer nos seus ideais. Agora, aqui é uma proposta de mudança, aqui é uma proposta de análise. Como amigo, aqui a gente fala como um amigo, não como alguém que quer massacrar todo mundo que votou no Bolsonaro, ou alguém que quer destruir todo mundo que votou no PT, porque é isso que está acontecendo no nosso país.
Fica aquela guerra, vocês são coxinha, vocês são bolsominions. Tudo bem que a gente use brincadeiras, a gente chama o cara de bolsominion porque representa quem votou em Bolsonaro. Mas tem gente que já está com um discurso de ódio, já está com um discurso de partir para agressão, de partir para matança. E isso que está feio no nosso país. Porque se isso estourar mesmo, nós vamos estar brigando por gente corrupta. A gente vai estar brigando contra a gente mesmo. É hora de acertar o passo. Se a gente não tivesse aceitando nenhum corrupto, eles não se criariam, independente de qualquer partido. Houve corrupção. A única coisa que eu ouço de pessoas que votaram no Bolsonaro, não, se houve erro, tem que ser preso mesmo, tem que ser punido. Mas vem cá, se sou eu que votei em Bolsonaro, eu ia gritar, eu quero saber onde está o Queiroz. Eu não tenho que ter compromisso com políticos, gente. Eles estão cagando e andando pra gente. Eles vivem nos melhores luxos, eles comem nos melhores restaurantes, eles viajam, eles ficam nos melhores hotéis, enquanto a gente está sofrendo aqui. É eles e nós, entenda isso. Eles do lado de lá e nós aqui. Até Ciro Gomes, é ele e lá do lado dele e eu aqui. Enquanto ele estiver fazendo a parte dele lá, se ele for presidente um dia, eu vou estar aqui defendendo ele. A hora que eu ver que ele está. Não vou também criticar todo. Vou criticar as falhas para que ele se conserte, mas não vou jogar pedra nele em todos os momentos. Mas daquilo que eu entender, se tiver alguma coisa de picaretagem, eu vou ser o primeiro a questionar. O próprio governo que eu ajudei a colocar lá. Isso é patriotismo. É o seu país sendo amado acima de qualquer coisa. Não é teu time de futebol, onde as torcidas se matam para se defender o seu time. Não é um time de futebol. Se você colocou cartazes aí no teu Face, se você debochou das pessoas e depois quebrou a cara, foi azar o teu, foi você que fez isso. Assim também eu passaria a mesma vergonha se eu estou defendendo um cara que lá na frente me decepciona. Eu vou passar vergonha, tudo bem, passo a vergonha, mas o problema é reconheço, errei, reconheço, votei errado. Daqui pra frente, meu irmão, acaba, esquece esse cara. Vamos ver o que é o melhor para o país, não o que é melhor, o que me convém. Sabe, o brasileiro tem essa idiotice de pensar assim, o que vão achar de mim? Sabe, tem muito essa ideologia, não importa. O pior é você viver a vida toda defendendo um corrupto. Esse é o pior. Porque o que a gente queria mostrar era só isso. Só a verdade. Depois que você abraçou a verdade, beleza, estou satisfeito. Te fiz pensar diferente, te mostrei a verdade e você pegou a verdade e entendeu a verdade. E ela te libertou, né? No conceito fora da Bíblia, né? E essa verdade, esse conceito te libertou, te mostrou que realmente você não podia apoiar uma pessoa que tem ideias para o Brasil diferente de uma ideia comum. Nunca existiu na história um governo que te instruísse tanto o país. Ministério da Educação. Aí você vai falar com um cara que votou em Bolsonaro. Não, mas tem muita corrupção ali. Vem cá. Como é que se resume? Como é que se conserta a corrupção? Punindo o corrupto. Não é acabando com o ministério. O que você vai botar no lugar? Você não pode destruir um ministério sem ter uma proposta melhor para apresentar. Porque a proposta de Bolsonaro é acabar e com seus direitos. Depois, aí quando fala assim, quando você precisar correr atrás dos seus direitos trabalhistas, faz gesto de arminha lá dentro do tribunal lá, faz gesto de arminha igual você fez. Aí fica aquela questão do deboche, aí fica aquela questão da irritação, aí fica aquela falta de sabedoria, aquela briga. Mas a realidade é essa. O que você vai fazer quando você precisar lutar pelos seus direitos trabalhistas? Né? Então, é momento de a gente analisar. Não é discurso de ódio, não se odeia. Eu, por exemplo, eu critico muito o Bispo Macedo, mas eu não odeio o Bispo Macedo. Eu odeio a representatividade dos líderes da Igreja Universal. Como eles representam o Evangelho. Porque do que eu conheço o Evangelho, o que eu estudei para poder mostrar que eles estão errados, e é bem óbvio, né? É bem nítido que eles estão errados nos conceitos dele. Eu odeio o que eles representam, porque aquilo é uma representação do anticristo. O que se levanta contra o evangelho de Cristo é um anticristo, é o espírito do anticristo. Então eu odeio esse espírito.
Por isso que eu combato. Agora, se o bicho Macedo se arrepende, muda, que é um meio improvável disso acontecer, acabou. A briga não era contra o bicho Macedo. Vocês não entendem isso. A nossa briga não é contra o Bolsonaro. Nossa briga é contra o que ele representa. Ele está representando mal o nosso país. É isso que é a nossa briga. Aí vai ter gente comentando, eu tô pouco me lixando por teus comentários. Você perde 20 minutos aí fazendo um texto, eu excluo ele em menos de 3 segundos. Então não tô nem me lixando. E às vezes eu deixo para você passar vergonha aí os teus comentários. Não tô ligando para que me xingue, sabe, gente? Não é o momento de se preocupar com esse tipo de coisa, né? De crítica, sempre vai vir alguém que não vai concordar com você, e ela tem o direito de discordar, né? E você tem o direito também de apagar as suas discordâncias se você achar que não é válido. Se a pessoa discorda de mim dentro do... David, você errou nisso aqui. Você pode cobrar de mim. Que se eu tiver errado numa questão e você me mostrar a verdade e eu não aceitar a verdade, você pode cobrar de mim. Você pode cobrar de mim. Eu nunca vou dizer, isso aqui você está errado quando eu sei que você está certo. Mas você precisa me convencer de que eu estou errado.